É horroroso, assim, é máfia, um mata o outro, há exploração do trabalhador, há corrupção nisso. Agora, se houver concorrência, não que não deixará de haver, vamos dizer, corrupção no setor, ou a representação será perfeita. Nós temos uma categoria que quer vender melhor sua força de trabalho. É do jogo e não tem problema nenhum. Até tem que lembrar, até eu ia gravar um vídeo sobre ele, tô até esquecendo. É um cara... Mancha, o Heller... É o Mancha, cara, é o cara do PSTU. Esse cara... Deve ser o Mancha. Assim, esse cara foi reintegrado agora, acho que foi na GM. Isso, Mancha, Um sujeito, cara. Um sujeito que faz uma campanha contra a própria empresa. Tudo dele tem que ser afrontoso. É um negócio muito escroto. Qual o sentido de você ir trabalhar num lugar que você odeia? É uma militância política garantida por decisões judiciais. Isso do ponto de vista das relações humanas e sociais, que é o trabalho basicamente uma tarefa cooperativa que você tem que fazer de boa vontade. Um sujeito desses não faz. O sujeito desse é um agitador. Não faz bem pra ninguém. E a empresa ser obrigada a reintegrar um cara que tá lá dentro sabotando a própria empresa, isso é um negócio horroroso. Eu não sabia, tipo assim, do sindicato esse podcast dos caras. Você falou, tô indo pro Vale do Paraíba, você citou o ITA, você citou o CTA, e você citou a Vibraz, por exemplo. A Vibraz, ela passou por um período de 4 anos de greve, e ela acabou o estado de greve agora, essa semana passada, através de uma luta do Sindicato dos Metalúrgicos. E engraçado é que, assim, um dos beneficiários foi o pai do Pavanato, que era funcionário da Vibraz. Então, eu queria saber sua visão sobre isso, sobre os sindicatos, se realmente são todos ruins, ou não tem alguma coisa que se aproveita, etc. Veja só, se eu partir da premissa que pessoas vendem sua força de trabalho e pessoas têm direito à livre associação, portanto, pessoas fazendo uso do direito à livre associação negociarem melhores condições de trabalho é legítimo, então eu acho que a ideia de organizações autônomas para negociar valor de trabalho, etc., e condições de trabalho, ser legítimo é parte da minha premissa de um cidadão que vive num Estado democrático de direito. Eu não gosto não só da ideia de unicidade sindical, mas a ideia de que os sindicatos eles terão um monopólio sobre temas e regiões. Eu acho que qualquer um pode se organizar para negociar com uma empresa melhores condições de trabalho. Então, eu acho que assim, é legítimo a organização. O que eu não gosto é o modelo atual, que é um modelo mafioso. Os sindicatos são máfias. Inclusive se matam. Tem um caso agora em Sorocaba envolvendo o sindicato de prestadores de serviço na área de transporte. É horroroso. É máfia. Um matou o outro. Há exploração do trabalhador, há corrupção nisso. Agora, se houver concorrência, não que não deixará de haver, vamos dizer, corrupção no setor, ou a representação será perfeita. Nunca nada é perfeito. Mas é melhor. Eu acho que a ideia de você ter concorrência e você ter sindicatos que não são voltados à perspectiva revolucionária B ou C, mas sim, sabe, entender que, olha, temos uma categoria que quer vender melhor sua força de trabalho. É do jogo. É do jogo e não tem problema nenhum nisso. Minha leitura é essa. Tanto que, só para ficar claro, aqui vocês têm um dos piores sindicatos metalúrgicos de todos. Tem um cara que é o cara da GM. Até tem que lembrar, até eu ia gravar um vídeo sobre ele, tô até esquecendo. É um cara... Mancha, o Heller... É o Mancha, cara, é o cara do PSTU. Esse cara... Deve ser o Mancha. Assim, esse cara foi reintegrado agora, acho que foi na GM. Isso, Mancha, Um sujeito, cara. Um sujeito que fica fazendo uma campanha contra a própria empresa. Tudo dele tem que ser afrontoso. É um negócio muito escroto. Qual o sentido de você ir trabalhar num lugar que você odeia? É uma militância política garantida por decisões judiciais. Isso do ponto de vista das relações humanas e sociais, que é o trabalho basicamente uma tarefa cooperativa, que você tem que fazer de boa vontade. Um sujeito desses não faz, o sujeito desse é um agitador, não faz bem pra ninguém. E a empresa ser obrigada a reintegrar um cara que tá lá dentro sabotando a própria empresa, isso é um negócio horroroso. Sim, e falando em questões trabalhistas, qual é que é a sua posição sobre o fim da jornada 6x1? Eu sou a favor do fim da CLT. Eu sou a favor que, dado um conjunto... Tipo Argentina, mano? Tipo, vou dar um exemplo, tipo Vietnã. Eu quero uns regimes trabalhistas mais abertos, tipo a China, tipo os países do Sudeste Asiático, lugares que estão crescendo a taxas muito maiores do que o Brasil, que engessou o mercado de trabalho dele nos anos 40. Eu acho que a gente tinha que ter... Assim, a gente ficou por muito tempo se comparando à Europa, né? Um lugar que tem uma produtividade muito maior, um capital... convertido em tecnologia há muito mais tempo do que o nosso, enquanto a gente não entende que a gente concorre com o México, com o Vietnã, com a Indonésia, com... Mas você acha que isso melhora a vida da população? Mas óbvio. Liberdade laboral é correlacionada com melhorar a vida das pessoas, especialmente... Melhora a vida do patrão. Não, melhora a vida de todo mundo.
Não, de todo mundo. Então, mas aí eu vou ter, é que não quero cair nesses exemplos lacradores, mas por que as pessoas saem de lugares extremamente regulados em termos laborais e vão para lugares menos regulados? Por exemplo, os Estados Unidos da América. Já não estão indo mais tanto. Não, imagina, não estão vindo. O maior problema, o Trump foi eleito com o tema da imigração. Não, o tema central foi a imigração. É justamente as pessoas estão saindo de lugares mais regulados, não só mais regulados, mais pobres também. Mas eu posso pegar outra estatística. Vamos pegar aqui lugares que tiveram maior crescimento do PIB no mundo nos últimos anos. Vamos pegar a China. Vamos pegar o Vietnã, que teve agora um processo de industrialização. Vamos pegar a própria Índia, que vem crescendo. Compara as leis trabalhistas deles com a nossa. Você está, na prática, fazendo pessoas enriquecerem, melhorarem a vida delas, a economia crescer, as empresas também crescerem, e me parece bom para todo mundo. Você acha, então, que o Milei acertou, tirando... Eu acho que o Milei vem acertando em praticamente tudo. A Argentina era uma economia desgraçada. Se você fosse para a Argentina há 2... Não é que ficou perfeito. Ainda vai ficar muito melhor. Mas o modelo argentino não tinha nenhum sentido. Do que adianta você ficar garantindo direitos que eles não são válidos no mundo real? É igual eu falar que a Constituição brasileira, que também te garante o direito à moradia, direito à educação, ela se realiza só porque está escrito lá. Não se realiza. É uma questão nominal. Você bota no papel. Mas é apenas algo nominal, não é algo concreto. Você já foi CLT? Nunca fui CLT. Fui estagiário e depois, graças a Deus, fui sempre empresário. Pequeno empresário. Sua família é rica? Não. Eu vim de uma família de classe média, depois uma família de prestadores de serviço. Depois trabalhei prestando serviço, trabalhei como aprendiz, fui estagiário por um tempo no universo do direito. E aí fui primeiro começando a aprender com meu pai, depois fui sócio de uma empresa menor, depois fui sócio de uma empresa maior, e aí depois eu parei. Tá, mas... Parei no sentido de trabalhar com o universo de metalúrgica, depois eu fui prestador de serviço. Então você acha assim que 13º, férias, fundo de garantia, isso deixa não deveria existir? Isso deixa para o trabalhador decidir. Eu tenho certeza que, assim, dado que o 13º não existe, o 13º é apenas o salário anual da pessoa, que é repartido em 13 vezes e não em 12, né? Porque o custo para o empregador é o mesmo. Mas o empregador não pagaria se não fosse... O empregador ele paga um custo anual que está dentro da planilha de custos dele. Não é porque você repartir, eu posso repartir em 15 vezes o salário do cara. Se o custo ficar inviável para o empregador, ele não vai pagar. Se você quiser, pode repartir em 20 vezes. Eu faço o 20º salário. Agora, o custo é determinado por uma série de coisas. Se o seu preço final de um produto ficar inviável para ele ter escala, você não vai ter produção. Se a concorrência internacional destruir o seu preço, não adianta nada. Então, na prática, a gente está vendo as pessoas indo para a informalidade e trabalhando de outras maneiras. Hoje, uma pessoa prefere ser um atendente no supermercado CLT ou ela prefere ser um Uber? A pessoa prefere ser um Uber. Ela consegue fazer a escala de trabalho dela de acordo com a autonomia dela. E ela não tem 13º, não tem essas coisas. É que as pessoas não pensam muito no futuro, né, Renato? Mas eu acho que uma pessoa que prefere ser um caixa do supermercado do que um Uber hoje, uma realmente pensa menos no futuro dela. Ela vai ganhar menos? Lógico. Não, ela ganha tem menos. Seguridade social. Que seguridade social, cara? Você tem uma aposentadoria que talvez a gente consiga manter se a gente reformar? Que seguridade? Que autonomia ela tem? Que capacidade de poupança ela tem? Ela não tem nada. Uhum. Ela basicamente não tem nada. As pessoas acreditam, volto a colocar aqui, que elas têm direitos nominais. E elas sabem que elas não têm. Na verdade, elas nem acreditam. Elas só estão vivendo e sobrevivendo. E elas não têm capacidade de fazer o exercício de negociar a própria hora de trabalho dela, montar as escalas de trabalho dela. E eu acho isso muito ruim. De verdade, muito ruim. Foi um modelo que foi desenhado nos anos 40, nos anos 50, mas o mundo não é mais esse. E nem foi bom naquela época. Nem foi bom. O Brasil ele tratou de se engessar todo aos moldes europeus sem ter se industrializado, sendo ainda um país rural e pobre, que era o Brasil dos anos 40.